Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. É no livro Apis, páginas 118 a 124, para responder mesmo a partir da página 122. Começaremos a nova unidade, unidade 6, e estudaremos o gênero textual conto maravilhoso, aqueles contos que aparecem princesas, príncipes, reis e rainhas. E a história de hoje, o conto maravilhoso de hoje é a Princesa Ervilha. Essa história vocês já estudaram lá no comecinho do ano. Vamos fazer a leitura então? A Princesa Ervilha. Era uma vez um príncipe, ele desejava ter a sua princesa, mas para mais uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim, mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões rocavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me Deus, que figura era aquela debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Página 120, aqui está a princesa. Agora, página 122, 121. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado, ou seja, sobre o colchão. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons, dos mais fofos, por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim, tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para o museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Então aqui no final está os autores, né? Contos de fadas de Perrault, Grimm, Andersen e outros, que são os irmãos Grimms. E essa é uma tradução de Maria Luísa Borges. Ok, então essa é a história. Esse é o autor da história e essa história fala sobre uma princesa ou um príncipe que queria casar-se com uma princesa, mas só uma princesa de verdade. Tem também a rainha e o rei. Então, a gente tem aqui os personagens principais desse conto maravilhoso, que é o príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Porém, essa história não dá para a gente saber direito em que tempo ela ocorreu, ou seja, é um tempo indeterminado, porque ela começa assim, ó.
Era uma vez um príncipe. Dá pra gente saber quando aconteceu? Não. Aí depois vem aqui, uma noite, uma tempestade horrível. Então, em uma noite, ou seja, um dia. Aí, né? Então, não dá pra gente saber. O tempo é indeterminado, né? Não dá pra gente saber quando começou ou quando aconteceu. E onde acontece essa história? Essa história acontece no Palácio do Príncipe, né? Que é onde a princesa chegou toda molhada. Vamos para as questões. Lembre que aqui tem a fala do narrador, né? E algumas falas também de personagens, que é bem pouco, menor parte a quantidade, né, de falas dos personagens, mas também tem a fala da rainha, tem a fala da princesa, quando a princesa diz, pessimamente, respondeu a princesa, mal consegui pregar o olho. Aqui tem também a fala da rainha. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, isso são as falas dos personagens, né, e o restante do texto é do narrador, ou seja, de quem conta a história. Vamos para as questões, página 122. Primeira questão. O conto maravilhoso é uma história imaginada. O conto A Princesa e Ervilha apresenta alguns personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Questão A. Quem são os personagens da história? Você vai escrever aqui o nome dos personagens. B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, ou seja, não dá para a gente saber quando foi. Copie uma expressão que comprova isso. Então, você vai lá no texto e veja qual é a expressão, ou seja, quais são as palavras, né, que mostra que não dá para a gente saber qual era o tempo exato. Por que é um tempo indeterminado? Lembrando que é aqueles que começam com era uma vez, um certo dia, etc. C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. Então, tempo, por exemplo, quando a princesa chegou lá, foi à noite, foi uma certa noite, foi durante o dia. Quando amanheceu também, na manhã seguinte, tudo isso indica tempo. E D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Essa história da Princesa Ervilha se passou em que lugar? Você vai escrever aqui. Vamos para a questão seguinte, ainda na mesma página 122. Além dos personagens, do tempo e espaço, a gente tem também o narrador, que é quem conta a história. Na questão 2, você vai ler esses trechos, vai pintar de amarelo a fala ou o pensamento do personagem e circular de azul a fala de quem conta a história, ou seja, do narrador. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Quem fala isso é o narrador ou o personagem? Aqui é uma fala do narrador, então você vai circular de azul. E assim por diante, você vai ver, havia uma princesa parada lá fora. Essa é a fala do personagem ou do narrador, entendeu? Cada um, você vai analisar cada uma, circular de azul se for do narrador, pintar de amarelo se for do personagem. Vamos para a página 123. Na questão 3, nós temos aqui várias frases da história e você vai enumerar, você vai colocar o número de acordo com o que aconteceu, tá? Então, vai até o 5, né? São 5 quadrinhos. Eu já comecei colocando aqui, o primeiro quadrinho é o que acontece em terceiro lugar, vamos dizer assim, que os fatos ocorrem. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite. Isso foi a terceira coisa que aconteceu na história. Então, vocês vão enumerar os outros, o que aconteceu primeiro, como que começou a história, o segundo, terceiro, quarto e quinto. O terceiro já está aqui, aliás. E na questão 4, por que o príncipe não encontrava uma noiva? Então, porque ele estava à procura do quê? De uma princesa de mentira, uma princesa de verdade? Por que ele não encontrava? E na página 123 ainda, na questão 5,
Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? Por que na cama da moça ela colocou esse grão de ervilha? Na questão 6, você vai ligar o nome de cada personagem à fala. Então, tem duas falas aqui. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Quem falou isso, a rainha ou a princesa? E você vai ligar. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Isso é uma fala da princesa ou da rainha. Então, você vai marcar ou ligar o nome do personagem de acordo com a fala. Na questão 7, você vai observar que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Então, você vai pintar lá no texto os sinais que foram usados para destacar as falas. Este sinal é outro modo de indicar as falas dos personagens. Qual é o nome deste sinal? Então, aqui, você vai observar lá no texto, né, tem esse sinalzinho aí, que vem antes das falas, Qual o nome desse sinal? Então, você escreveu o nome desse sinal aqui. Questão 8. Vocês gostaram do conto? Sim ou não? Isso é uma questão pessoal. Para que tipo de leitor vocês indicariam esse tipo de conto? Então, esse tipo de conto você indicaria para que tipo de leitor? Para criança, para adulto, enfim, é uma resposta pessoal. Vamos agora para a última página, que é a página 124. Aqui na questão 9, você vai ver que o conto está organizado em momentos, em partes, ou seja, começo, complicação, o meio, o momento de suspense, né? E o final. Então, você vai ligar isso aqui de acordo com o que aconteceu. Você acha que isso foi numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Isso foi o que? O começo. Então, você vai ligar este para este. Começou assim? Ela começou batendo no portão? Não, né? A história começou aqui, com era uma vez um príncipe que queria se casar. Então, é aqui que começa a história. Era uma vez um príncipe que queria se casar. Isto é o começo. Então, você vai ligar para cá. O que aconteceu? Que numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. E aí começou a complicação. Essa moça, ela dizia que ela era o quê? Que ela era uma princesa. Então, o que eles resolveram fazer? Né? A rainha resolveu colocar uma ervilha para ver se era verdade, etc. E no final, como a moça realmente era uma princesa, ela se casou com o príncipe. Então, você vai ligar aí começo, complicação, momento de suspense e final, de acordo com o que aconteceu na história. E para finalizar, aqui nós temos mostrando como é o conto maravilhoso, ou seja, é uma narrativa de fatos e acontecimentos imaginados. Ele tem esta organização, ou seja, tem os personagens, o tempo, o espaço, o narrador, tem alguns momentos que é o começo, a complicação, o suspense e o final, tem também as intenções, que é entreter, estimular a imaginação. Então, e o leitor? Quem é que pode ler esse tipo de história? Então, você vai colocar aqui quem é que gosta de ler, né? Quem é o leitor? Geralmente quem gosta de ler histórias maravilhosas, né? Com acontecimentos surpreendentes, etc. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.